meditar no Salmo de número 128. Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A grande ideia de hoje é a seguinte: será bem-aventurado com a paz no lar quem teme ao Senhor. Será bem-aventurado com a paz no lar quem teme ao Senhor. O Salmo de número 128 descreve a sorte da pessoa que teme a Deus. Ele apresenta a felicidade daquele que obedece ao Senhor. Para o salmista, as bênçãos estão baseadas no princípio, hoje ignorado por muitos, o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios, escrito pelo sábio rei Salomão, está recheado deste tipo de ensino. Há pelo menos 14 citações no livro de Provérbios. Alguns versículos, verso 7 do capítulo 1 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O 8,13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. 10,27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. 14,26, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. 14,27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O 19,23 e o último versículo, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. É uma enxurrada de versos que falam sobre a importância do temor a Deus. Aquele que teme, este obedece ao Senhor. É interessante que o autor, ele já está partindo do pressuposto do homem como o líder de sua família, justamente por falar a alguém que tem uma esposa e filhos. O verso de número 3 diz: tua esposa e teus filhos. Isso está dentro do escopo da estrutura bíblica de família. Mas que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os conselhos que Deus nos dá em sua palavra para termos uma família temente a Ele? A Bíblia diz que a composição de uma família, de acordo com a sua vontade, é composta por um homem e por uma mulher, e aí nós não podemos nos acostumar com o que estamos vendo no mundo, infelizmente, dentro de algumas instituições ditas como igrejas. Em Gênesis 2:24, nós temos o registro da vontade de Deus em relação à família, à constituição da família. Diz lá: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um homem mais uma mulher igual a uma família constituída segundo a ordenação, a bênção de Deus. Qualquer outra situação que não seja essa é algo mutante, menos família. O texto lá de Efésios 5:23, Paulo deixa claro a vontade de Deus em relação a quem seria o líder desta família, o responsável pelos demais diante de Deus. Diz lá: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Qualquer outra situação que não seja a de o marido liderar é algo que desagrada a Deus, é uma anomalia, é algo fora do comum. Sempre terminará em algo pecaminoso, algo que entristece a Deus.
podemos citar Adão, que depois de ter recebido a ordem do Senhor para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu esta ordem a Eva, e ela, em desobediência a ele e a Deus, comeu e deu a ele que ele também veio a comer. Ou seja, ambos pecaram e as consequências todos nós sabemos e sofremos na pele. É só nós olharmos para os nossos próprios corações pecaminosos. Todos nós sofremos porque a primeira família, o pai de todos, Adão, não foi o líder que deveria ser de acordo com as ordens do Senhor. Ele não temeu a Deus. Quando na sua família o homem não é o líder, a mulher não é submissa, os filhos não são obedientes, a família não está dentro da vontade de Deus, não está temendo ao Senhor. Pelo contrário, ele temeu a Eva, teve medo de discordar dela. A mulher só deve ser a líder quando não há a figura do marido, ela deve então liderar os seus filhos. Deus promete que homens que temem o Senhor produzirão famílias tementes a Deus, que resultarão em uma sociedade e um país temente a Deus. O texto lá de 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Este salmo, o salmo de número 128, tradicionalmente utilizado como uma canção nupcial, tem uma aplicação bem mais ampla que um casamento. Trata-se de um cântico também de romagem, que era entoado por adoradores peregrinos em Jerusalém e que depois de iniciarem a sua jornada passavam a entoar salmos de esperança e das bênçãos divinas seguidas de gratos louvor. Eu disse também porque o Salmo 127 também é um cântico de romagem. Nesse sentido, nós podemos dividir este relacionamento de felicidade e temor a Deus em 3 níveis, nessa ordem. São os níveis que podemos demonstrar temor a Deus para termos um lar feliz. O primeiro nível está no verso 1 e no verso 2, é o pessoal. O salmista inicia fazendo um chamado pessoal. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O versículo não trata de 2 grupos, um que teme a Deus e o outro que anda nos seus caminhos. A ausência de uma conjunção mas, quando, pois, porém, que demonstra que as 2 descrições tratam do mesmo indivíduo, de modo que temer a Deus significa andar nos seus caminhos. Não há temor sem obediência. O temor obediente não é apenas o objeto do chamado pessoal, mas a razão da bênção pessoal de Deus, a felicidade. Por isso, o Salmo proclama: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, feliz aquele que teme ao Senhor. É importante dizer que o salmista ele não ignora a aliança entre Deus e Israel, na qual a bênção estava condicionada à obediência. O texto lá de Deuteronômio 28:2 diz: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Lá no livro de Levítico, no capítulo 28, temos também ali uma descrição completa sobre a lei da obediência. Ao lermos, verificamos o porquê de o mundo estar do jeito que está, porque assim como Israel daquela época, o mundo de hoje em dia, ele passa também por um momento de rebeldia, de desobediência à pessoa de Deus. A julgar pelo versículo seguinte, a bem-aventurança do verso 1 tinha relação com a condição econômica e com a produção de alimentos para a própria subsistência. O verso de número 2 diz: do trabalho de tuas mãos
comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O quadro que se desenrola é de algum tipo de crise em que as plantações não estavam vingando, elevando assim o preço dos alimentos. Entretanto, Deus teria bênçãos pessoais atreladas ao temor e à obediência na forma de sucesso no labor da terra. Mesmo que o quadro geral fosse complicado, Deus abençoaria pessoalmente os tementes a Ele. Eu estou falando sobre 3 níveis que podemos demonstrar temor a Deus para termos um lar feliz. O segundo nível está no verso 3 e verso 4, é o familiar. Um homem temente a Deus ensina uma família a ser temente a Deus, resultando numa cidade e num país também temente a Deus. A bênção de Deus, que começa pela transformação pessoal do servo que o busca, este é o nível 1, passa por uma expansão e atinge a sua própria família, o seu lar. A bênção de Deus é para todas as famílias da terra. O texto de Gênesis 12, o chamado de Abraão, exemplifica muito isso. E a família do cristão é abençoada pela fé nesta promessa. Então, orar junto, ir à igreja e viver na presença de Deus são formas de cultivarmos uma vida espiritual em família. Precisamos buscar os caminhos e os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos pensamentos, para não cairmos nas vaidades deste mundo. Por isso o salmista, ou o profeta Isaías, ele alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O salmista destaca algo que estamos podendo fazer muitos nesses dias de confinamento. Ele diz: no interior de tua casa, o verso 3, a parte A, logo depois que ele fala, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Então, no lar, o local mais importante para se demonstrar a bênção do temor e da obediência à sua palavra. Então, a família foi criada por Deus, foi a primeira instituição criada por Ele. O Senhor Jesus Cristo veio, viveu em família, priorizou o lar até os seus 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério. Então, o bom relacionamento entre marido e esposa é indispensável na vida familiar. Ele vai autenticar o temor ao Senhor como o princípio para a felicidade no lar. Ambos, por amor e temor a Deus, precisarão ajustar as diferenças para testemunharem que são mesmos filhos de Deus. Nesse sentido, a esposa do servo fiel receberia a ação benéfica de Deus. O verso 3, a parte A, tua esposa será como a videira frutífera. Essa é a imagem de uma esposa que é fonte de prazer e alegria para o seu marido. Salomão escreveu que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O salmista, ele descreve a mulher dentro de casa, toda feliz, como uma parreira cheia de uvas. No Antigo Testamento, ter uma videira era sinal de paz e prosperidade. Por isto, plantar vinhas e tomar do seu fruto era sinônimo de progresso e esperança. É por isso que uma boa esposa é comparada a uma videira frutífera. Inclusive Salomão, lá em Provérbios 31:30, ele disse que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada, exaltada. Paulo faz também uma descrição dessa mulher como aquela que ama e respeita o seu marido, e também descreve esse homem como aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja, lá em Efésios 5:25. Se o homem amar a mulher assim, dentro desse escopo, dessa forma,
qualquer mulher terá prazer em ser submissa, e quando a mulher é submissa, o homem a ama muito. Isso é algo recíproco. No verso 3, a parte B, o salmista descreve a criação dos filhos. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua casa. Ele aqui descreve a comunhão entre pais e filhos ao redor de uma mesa. Hoje em dia, os pais têm perdido a grande oportunidade de suas vidas de estarem com seus filhos, de acompanhar o seu crescimento, de verem coisas como a primeira palavra, os primeiros passos, o primeiro dia na escola, coisas que dinheiro nenhum compra. É determinante para o futuro das famílias a convivência e o respeito mútuo entre pais e filhos. Muitos são os casos de pais que não tiveram tempo para os filhos porque tinham que trabalhar para prover um futuro digno para eles. E quando os filhos crescem, não sabem gozar desse futuro digno, porque não aprenderam as lições básicas da vida que só um pai e uma mãe podem ensinar. Deu tudo menos o mais importante. No relacionamento entre pais e filhos, quando os pais mostram o seu papel, cumprem as suas obrigações e ensinam os filhos, a tendência é haver correspondência de parte dos filhos que se sentem amados pelos seus pais. A conclusão do salmista a respeito da condição desse homem é enfática no verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu estou falando sobre 3 níveis que podemos demonstrar temor a Deus para termos um lar feliz. O terceiro nível está no verso 5 e no verso 6 é o social. Este nível envolve a igreja e, naturalmente, o mundo. Dizem que a família é a base de um país. Nenhuma outra frase caberia melhor neste ponto do Salmo, pois a transformação que começou no chamado pessoal de servos tementes, obedientes e que alcançou suas famílias, agora se expande pela sociedade toda. A igreja é uma extensão da casa como família de Deus. Se a família vai bem, a igreja está ótima, a igreja também vai bem, mas se houver omissão por parte das famílias, a igreja também sofre com isso. Essa transformação se espalharia por toda a capital nacional de Israel. Sião, nome dado para o monte, cidade de Davi, templo de Salomão, Jerusalém, que é usada figurativamente para descrever Israel como o povo de Deus. Verso 5a diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Em sentido teológico, Sião abrigava as esperanças não apenas de um rei libertador, mas de um Messias salvador. A este o apóstolo Pedro se refere como aquele que seria posto em Sião como pedra angular, a base, a pedra fundamental, eleita para que todo o que nele crê não fosse envergonhado. Este é Jesus, o Messias, o Salvador pessoal, o restaurador de casamentos, de relacionamento entre pais e filhos. Dita a fonte da bênção, o salmista vai dizer a razão destas bênçãos, que está no verso 5, a parte B do versículo, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. A bênção descrita pelo salmista é a permanência de Jerusalém como sede nacional e religiosa de Israel, ao longo da vida dos tementes e das suas descendências. E aí, o último versículo, verso 6, diz: vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É nada mais, nada menos que o resultado alcançado pelo homem que teme ao Senhor
do legado deixado devido ao seu temor ao Senhor. A razão do chamado ao temor obediente é que Deus realizará sua obra redentora a partir de pessoas comprometidas com Ele e com a sua palavra, a partir daquele que vive, a partir daquele que crê e também vive, ou seja, do pessoal passando pelas famílias e se espalhando pelo mundo. Na verdade, assim é a salvação do povo de Deus, a Igreja de Cristo, um a um, e sua ação redentora se expande até formar famílias fortes, igrejas fortes, por toda parte, espalhada pelo mundo afora. Ele mudará pela fé o coração de cada um, espalhará a sua ação até que as pessoas ao redor também o conheçam. A igreja é o espelho da família. A igreja, a sociedade, o mundo é o espelho de quem tememos. Se temermos a Deus, seremos bons maridos, seremos boas esposas, bons filhos, senão chegaremos à realidade do mundo e das igrejas que temos hoje em dia. Quer um mundo melhor? Quer uma igreja melhor? Então, seja um esposo melhor, seja uma esposa melhor, seja um filho melhor, ou seja, tema mais a Deus, reverencie-o com sua vida e atitudes. A bem-aventurança no lar só será conseguida como fruto do temor e da obediência a Deus, quando Cristo for a pedra fundamental, a base da sua vida. Que Deus abençoe a todos nós, nos dando paz e unidade nos nossos lares. Amém.